quero entrar com vocês aqui, então, numa outra discussão, uma discussão mais teórica, a respeito de política e educação, né? Eu tenho aqui uma citação de um autor chamado Lorenzo Luzuriaga. O Lorenzo Luzuriaga, ele é, na verdade, espanhol, né? Mas ele veio morar na América Latina, mais especificamente na Argentina, durante muito tempo. Ele desenvolveu boa parte, se não todo o seu trabalho como educador aqui na Argentina. Então, ele escreve um livro, né, chamado Política e Educação, e neste livro ele tem esta passagem que é bem interessante, porque a gente vem falando aí de projeto de lei, do que diz a lei sobre o que é educação social, o que diz a CBO sobre o que fazem educadores e educadoras sociais, a gente está falando do campo jurídico, né? Mas, na prática, quem é que faz a educação? Quem é que cria processos educativos e pedagógicos? Né? E é isso que o Lorenzo Luzuriaga chama a atenção aqui. Olha só, a pedagogia social, aqui ele já está usando um outro termo, né? Um termo dele, né? Porque ele vem da Espanha e depois vocês vão entender por que ele usa o termo pedagogia social, já que ele é um europeu. Né? A pedagogia social ela cria os fins e os meios da educação, organiza as instituições e depois a política os generaliza. Aquelas e a estas. Aquelas as instituições, né? Os meios e os fins, aliás. Né? Na realidade, a política nada cria. Ela apenas facilita o desenvolvimento daquilo que os pensadores e os pedagogistas inventam. Assim vemos que, das atuais instituições educativas, e aí ele vai citar, né? Para Pestalozzi criou tal coisa, Melanchthon criou o colégio humanista, Melanchthon Sturm, né? Froebel é responsável pelo jardim de infância. Ou seja, o que ele está dizendo? Que esses pensadores aí que ele citou, eles desenvolveram, sistematizaram, né, experiências vividas. Eles trabalhavam com educação, eles eram professores, né, em algum espaço, e eles escreveram sobre a sua prática, e da sua escrita surgiu teorias que embasaram o que hoje a gente entende, né, tem conhecimento, seja a escola primária, o colégio humanista, o jardim de infância, e no mundo inteiro. Né? A escola de continuação, no caso ali daquele Kerschensteiner, né? Palavrinha difícil, nomezinho, né, complicado. Né? O que ele está querendo dizer com isso é que, olha, quem cria a educação, quem faz a educação e as pedagogias e as teorias educativas são os educadores e as educadoras, no seu trabalho, no seu cotidiano. Depois, a política pode pegar um desses modelos e generalizar para um país inteiro, para uma cidade inteira, para uma região inteira do mundo. Né? Mas quem faz são educadores e educadoras. Então, não se esqueçam disso. Quem vai dizer o que é ou o que não é educação social são vocês nas suas práticas. Claro que não é assim, cada um cria a sua, né? Cada um, né, atira para um lado. Claro que é interessante a gente, por isso é importante estudar a história da educação social para a gente saber o que outros colegas que nos precederam, outros e outras, né? O que eles fizeram até então? O que eles escreveram sobre? Como foram as práticas deles? Será que eu não estou aqui tentando, dando soco numa parede, tentando fazer uma coisa que já foi tentada e não deu certo, né, em outros espaços? Né? E aqui, só uma outra citação. Eu vou passar alguns slides rápidos, tá? Porque a gente já está aí com 45 minutos. Eu falo demais. E a gente nem chegou perto lá da questão da educação social, pedagogia social e educação popular. Né? Mas aqui o que está expressado desse outro pensador, o Durkheim, é, em outras palavras, o mesmo que o Lorenzo Luzuriaga nos colocou lá. Tá? E aí tem um questionamento aí, né? Compreender contextos socioculturais, históricos, políticos e econômicos em que surge a pedagogia social, termo europeu, surge na Alemanha, e a educação popular, termo latino-americano, né? Que não é que ele surja no Brasil, mas ele tem no Brasil, na figura de Paulo Freire e de outros e outras tantas, uma das suas principais expressões. Tá? Então, tanto a pedagogia social
como a educação popular, elas vão ser teorias educativas ou concepções de educação, ideias do que vem a ser a educação, criadas por educadores e educadoras nos seus espaços de trabalho, nos seus contextos, no seu país, na sua cidade, né? Elas foram experienciadas, elas foram postas em prática, realizadas e depois sistematizadas, ou seja, postas no papel, né? Se escreveu sobre o que se estava fazendo, se refletiu sobre o que se estava fazendo, né? E aí se criaram teorias a respeito disso, né? A pedagogia social tem a sua origem, né, na Europa, na Alemanha, né, no final lá do século XIX. Um dos primeiros pensadores é Paul Natorp, né, também um Paulo, né? Paul é Paulo em outra língua, assim a gente pode traduzir, né? E a educação popular vai ter na década de 60, na figura de Paulo Freire, um dos seus principais expoentes, não o único, viu, gente? Quem gosta, quer, se interessa em estudar mais educação popular, procure, porque tem muita coisa na internet, tem muito livro escrito. A gente sempre fala de Paulo Freire, mas muitos outros e outras educadores e educadoras contribuíram para a formulação do corpo do que hoje a gente entende ser a educação popular, né? O que os dois fizeram de comum, né, nas suas formulações, em países tão diferentes, em épocas tão diferentes, e produziram coisas muito parecidas quando pensaram em educação, quando pararam para pensar para que serve a educação, quais são os fins dela, quais devem ser os processos importantes dentro do processo educativo. O que os dois fizeram foi olhar para a sua realidade, ver quais eram os problemas da sua realidade e tentar formular propostas e alternativas para potencializar mudanças naquela sociedade, para que elas se tornassem mais justas e mais humanas, né? Eu já li alguma coisa do Nathorp, não muito, mas alguma coisa, e alguma coisa do Freire também. E, gente, é impressionante como é próximo o que um e o outro escrevem sobre educação. Parece que trocavam cartas de tão parecido que é os escritos e as ideias um do outro, né? Embora um esteja na Alemanha lá em 1800 e alguma coisa, e Paulo Freire aqui na América Latina, no Brasil, em 1960. Né? Essa parte aqui eu vou ir mais adiante, tá? Depois, como eu falei, vocês vão ter acesso a esse material e a gente pode tirar mais dúvidas. Olha só, a pedagogia social, ela foi, em algum momento, institucionalizada na Alemanha. Em algum momento da história ali, né, o governo alemão entendeu que o modelo, a ideia de educação que estava posta na pedagogia social deveria ser o modelo a ser aplicado para o seu país, ou nas escolas, ou em outras instituições que também exercessem educação, né? A educação popular nunca foi institucionalizada no Brasil. Então, essa crítica que algumas pessoas fazem de que a culpa da má situação da educação no Brasil foram as formulações de Paulo Freire e a educação popular, ela não faz o menor sentido. Porque em nenhum momento da história brasileira a educação popular foi tomada como o modelo a ser posto em prática institucionalmente, né, por todas as escolas desse país, por todos os professores, universidades, nunca. Né? O que a gente tem são algumas pessoas, alguns grupos, né, que colocam em prática a concepção de educação que está na educação popular, né, em prática. Mas, assim, são pontos isolados, né? Bom, mas se ela nunca foi institucionalizada no Brasil, se ela nunca, né, teve esse patamar aí, como teve a pedagogia social lá na Alemanha e em outros países do mundo também, como é que ela, né, se criou? Como é que ela tomou tamanha força, tamanho corpo e hoje tem o status que tem, né? Como? Aonde que ela se desenvolveu? Vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem. Aonde?
nos movimentos sociais populares. Principalmente, né, dentro das ações, das organizações dos movimentos sociais populares, que a pedagogia, a educação popular, a concepção de educação popular de Paulo Freire e de outros e outros teóricos também, se desenvolveu e se desenvolve até hoje. Né? Ah, mas é só ali? Não. Como eu falei, existem, né, professores, professoras, pessoal da saúde que também trabalha com educação popular em saúde, né? Biólogos e biólogas que trabalham com educação popular e meio ambiente. Existem outros espaços e campos onde se desenvolve, se faz educação popular também, mas são nos movimentos sociais populares onde se gesta a educação popular, onde ela se refaz, onde ela se renova, onde ela toma força, fôlego e segue. Né? Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Aqui à esquerda, em cima, na parte superior, a gente tem o movimento estudantil, né? Uma foto do movimento estudantil. Na direita nós temos o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? De luta por moradia digna como um direito. Na parte inferior à esquerda nós temos o maior movimento popular do mundo, né? O MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Né? E aqui na direita, na parte inferior, nós temos uma manifestação na URGS, aqui na FACED, né? Uma manifestação que coloca contra a criminalização dos próprios movimentos sociais. Né? Não sei exatamente se não foi naquele momento de ocupação, há uns 2 anos atrás, mas tem esse exemplo aí. E aqui eu também tenho uma foto do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas em Situação de Rua. Tá? Isso aqui, gente, é uma foto de 1988, né, em plena Constituinte, Assembleia Constituinte, quando a gente estava escrevendo, reformulando a nossa última Constituição. Né? Um grupo de educadores e educadoras, não sei se na época já se autodeclaravam sociais, né, mas organizou, né, a ida de meninos e meninas e adolescentes, né, até Brasília para fazer força, para fazer pressão para que os representantes colocassem na Constituinte o artigo que depois vai dar origem ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esse registro é bem importante, porque esse registro, além de ter mais um exemplo de um movimento social popular, que é o movimento de meninos e meninas em situação de rua, também tem aqui a participação de educadores e educadoras sociais, certo? E uma participação bem efetiva. Né? E aqui nós temos mais uma foto de Porto Alegre, movimento população em situação de rua, né? Pop Rua. Há uns 4 anos atrás, eu acho, começaram a aparecer pessoas em situação de rua assassinadas em Porto Alegre. Né? Elas se amanhecia e se encontravam os corpos. Né? E, em princípio, se começou a se divulgar, a se dizer que essas pessoas elas eram mortas em função do seu contato com alguma questão de crime. Né? Uso de drogas, brigou, ficou devendo, o cara foi lá e matou. Né? Ou se desentendeu com alguém na rua, e aí outra pessoa também que estava em situação de rua foi lá e matou. Né? E o movimento, né, as pessoas organizadas começaram a dar o contra nessa narrativa e dizer, olha gente, não é isso que está acontecendo não. Nós brigamos, nós discutimos, nós temos nossos atritos, mas a gente não vai se matar uns aos outros, ainda mais assim em tempo tão, né, em um curto espaço de tempo, coisa de 2 semanas, tinham 5 pessoas aqui assassinadas. Né? E aí, então, um grupo também de educadores e educadoras sociais que trabalhavam com pessoas em situação de rua, né, também ajudou o movimento a começar a colocar na mídia, nos jornais, na televisão, essa outra narrativa de que, olha, existe um grupo
exterminando pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre, né? Eu não sei que fim deu essa investigação, se encontraram quem é que estava matando as pessoas ou não, mas fato é que o movimento conseguiu parar o processo, né? Não houve mais registro de assassinatos. Então, aqui alguns exemplos para vocês de onde que se dá a geração da educação popular. Gente, tá grande, tá? Eu sei que tá grande. Vamos rachar esse vídeo. Eu vou parar ele aqui, vou voltar aqui para a câmera principal. Vamos fazer ele em 2 tempos. Tá? Sei que está ficando comprido, mas é importante, é um conteúdo essencial para vocês terem conhecimento, para vocês irem pensando a história da educação social e essas relações. Olha que até agora a gente falou de pedagogia social, e bem pouco, né? Vou falar mais agora no segundo vídeo, e de educação popular. Eu já citei educação e educadores sociais, mas ainda não tem ainda nessa linha histórica que a gente está traçando, onde começa, onde deu, né? Onde trocou para a educação social, né? A gente vai falar disso no próximo vídeo, ok? Um abraço